Olá, meu nome é Rômulo e eu venho apresentar o trabalho de detecção de genes de resistência a antimicrobianos beta-lactâmicos e aminoglicosídeos em cepas de E. coli pertencentes ao Banco de Germoplasma do Laboratório de Microbiologia Médico-Veterinária. Esse trabalho foi feito com orientação da professora Simone Perekmanis e foi feito em colaboração com toda a equipe técnica do laboratório. Antes de mais nada, é importante entender o que é a resistência aos antimicrobianos. Segundo a OMS, esse fenômeno é definido por quando um micro-organismo sofre uma alteração. Geralmente essas alterações são genéticas e ao longo do tempo as medicações que antes exerciam um efeito terapêutico sobre esse micro-organismo se tornam ineficazes. Qual é a grande importância da E. coli para isso tudo? Além dela ser uma bactéria que faz parte da microbiota dos mamíferos em geral, e ela é uma bactéria que tem um potencial patogênico, ela também tem um potencial de atuar como receptor e doadora desses genes. Então ela pode introduzir um gene de resistência numa população que antes era suscetível a determinado medicamento. À esquerda uma tabela para exemplificar o número de casos por ano e o número de mortes causadas por infecções por bactérias multiresistentes. Esse gráfico ele mostra justamente o quão rápido esse fenômeno ocorre. Então, ele é baseado no tempo em que a resistência a um determinado fármaco surge após a sua introdução para uso clínico. Então, nós vemos que a maior parte das resistências surge no período de 0 a 20 anos, que é muito rápido, considerando a aprovação da medicação e o uso dela. Entrando um pouquinho mais no método do trabalho, foram testadas 27 amostras, tanto de origem canina quanto suína, para sensibilidade aos antimicrobianos e o teste de aproximação de discos. E esses testes eles buscam ver a eficácia dos antimicrobianos e também detectar fenotipicamente a presença de enzimas que causam a degradação desses fármacos. O próximo passo foi a reação em cadeia da polimerase, o PCR, para a identificação desses genes, o gene BLA-TEM, o gene BLA-OXA, o gene ANT2 e o gene AAC3. E essa reação em cadeia da polimerase ela foi feita de acordo com o protocolo estabelecido por Maynard em 2003. Entre os resultados observados, nós podemos ver à esquerda o perfil de resistência aos antimicrobianos beta-lactâmicos. Nós podemos ver um elevado percentual de resistência em vermelho e amarelo os resultados intermediários. E nós podemos ver que a maior parte dos antimicrobianos apresentou esses valores acima de 50%, que é um percentual altíssimo de resistência, um percentual alarmante. E também foi observado um caso específico, a amoxicilina, quando foi usada isoladamente, ela apresentou 100% de resistência. Quando ela foi usada com clavulanato, que é um inibidor dessas enzimas que degradam o fármaco, ela teve uma eficácia ligeiramente acima de 75%, que evidencia para a gente a presença dessas enzimas na população bacteriana que nós testamos. E no caso dos aminoglicosídeos, nós observamos o percentual de sensibilidade em verde baixíssimo, muito abaixo dos 25%, que é também altamente preocupante. Em relação à PCR, nós observamos que 6 amostras foram positivas para o gene BLA-TEM, que é um gene que codifica beta-lactamase. 3 amostras foram positivas para o gene ANT2, que é um gene que gera resistência aos aminoglicosídeos, e nenhuma amostra foi positiva para os genes BLA-OXA e para o gene AAC3. À direita nós vemos uma reação positiva de PCR para o gene BLA-TEM, em que nós vemos os fragmentos amplificados numa altura equivalente a 857 pares de base, aproximadamente o que foi descrito por Maynard. E analisando os resultados, nós podemos observar um elevado percentual de resistência aos antimicrobianos de ambas as classes testadas, e nós fizemos também a identificação fenotípica da presença ou de penicilinases ou de beta-lactamases, justamente por a inibição da atividade dessas enzimas com ácido clavulânico. E em relação aos genes de resistência, foram identificados genes que codificam as beta-lactamases e que geram resistência aos aminoglicosídeos. Entretanto, o percentual de identificação desses genes foi abaixo do esperado se comparado com os resultados do teste de susceptibilidade aos antimicrobianos. Isso pode ter ocorrido por diversos fatores. Às vezes os genes circulantes na população em que causam essa resistência são outros. O número amostral pode ter sido um número muito pequeno e não representativo. E os genes pesquisados na realidade não foram os mais adequados ou que realmente geram a resistência nessas populações.
Aqui são as referências que foram utilizadas. Eu agradeço pela atenção e a equipe do laboratório pela ajuda. Muito obrigado.